Louvado seja Deus. Olha, então eu vinha falando e vou dar continuidade, não é, professor? O progresso, ele não dá pulo. Não adianta, pode ser seu irmão, pode ser seu tio, seu filho, seu neto, o que for. O progresso, ele é individual. Bom, não fiquemos admirados quando dentro da nossa família existem aqueles que não conseguiram alcançar o que você já alcançou. Mas por que você alcançou? Você alcançou porque você veio aqui, porque você trabalhou, porque você teve uma vida pregressa que demonstra evolução. Porque você vindo aqui, você evolui. Você começa a entender coisas que jamais passou pela sua cabeça. E existem todas elas. Muito bem. Aquele que não teve esta oportunidade, existe uma discrepância, uma diferença entre aqueles que aqui vêm e aqueles que ainda vão vir. Então, não fiquem admirados que eu falo algo e ele não me entende, mas ele nunca vai te entender, porque o seu instrumento está afinado dentro de um diapasão que está em sol menor e ele ainda está lá em Fá. Então, não fiquem admirados por isso. Então não adianta você dedilhar alguma coisa, alguma música, que ele não vai perceber. Ele ainda é primitivo, ele está ainda na batida do tambor, ele não consegue assimilar uma melodia, a não ser o ritmo, só isso. A música, ela vem carregada de... tem ritmo, tem tempo. Tempo, então, não se fala. Então, não consegue assimilar isso. Então, para ele, está tocando uma música. É isso. Ele não consegue perceber uma sinfonia de uma música batida de bumbo aí por meio da rua. Não consegue. Para ele, até se a sinfonia estiver tocando, ele vai dizer: pare com isso. Bate o bumbo aí, o ritmo. É isso. E vocês podem ver por aí que os valores da vida, estou falando antes de acontecer. Os valores da vida estão aonde? A animação está no ritmo. Só que o ritmo é um agregado da música. Agora existe melodia, existe poesia. Esses valores neste tempo perderam a essência. Como? Essência. A essência, perdeu a essência. Então não é assimilado espiritualmente. Você fica aí nesta batida de bumbo e vai voltar aqui, porque o progresso não dá pulo. Para você perceber uma música, vai demorar. Então existe assim, aquele comentário: você gosta de música? Tem muitos que vão dizer a você: não gosto. Agora, como é que é possível alguém não gostar de música? É difícil. A sensibilidade é pouca. É pouca. Porque não... Veja bem, Deus é sentimento. É amor, é sentimento. A música é um veículo para afinar o instrumento seu coração.
Você sabia? A música é um dos instrumentos para afinar o seu coração. Agora, se ele diz a você, eu não gosto de música, ele não sabe o que está falando. Pai, desculpe interromper, foi feita a puxada, pode mandar para o padre ou vai ser... Não entendi, repita, por favor. Já foram feitas as puxadas nos 3 papéis. O senhor quer fazer alguma coisa, manda para o despacho, o que Não, eu já fiz o que tinha que fazer. O que o José não fez, eu fiz. Agora pode descartar isso aí. Obrigado. Então veja, voltando um pouquinho atrás, não é? Porque tem muitos que ainda não me ouviram nesse sentido. Pense, aonde você está agora? Você está na Terra, que tem as suas limitações. Quais as limitações daqui, da Terra? Bom, sem falar o seu pensamento, que é limitado. Por que ele é limitado? Porque ele está condicionado a um corpo. E esse corpo, ele só pode dar o que está dando aí. Entendeu? Então, você está condicionada a certas limitações. Porque o seu espírito não. Mas você está. Então você tem aqui um período onde você vai passar esse estágio aqui na Terra. Olha, esse estágio não é um devaneio, não é usufruir os benefícios dele. Usufruir os benefícios, sim. Que critérios? Aqueles critérios que não venham prejudicar o seu próximo. Esse é o primeiro critério. Muito bem. Se você está disposto ou disposta a entender o que eu estou falando, porque o que eu estou falando é algo natural que você não precisa de muita inteligência para você saber que você tem um começo e tem um fim aqui na Terra. Não precisa. Ou você acha que você vai ficar aqui? Deus te livre de ficar aqui. Porque tem que acabar, tem que desencarnar. Por que tem que desencarnar? Bom, a princípio, a benefício do planeta, você tem que desocupar o seu espaço. Que dentro do seu espaço está o consumo, está uma série de fatores. Você tem que desocupar para dar lugar para outro. Em segundo lugar, o seu corpo já está cansado. Aliás, isso é um fator natural. Você começa a perceber isto, que você não está se adaptando ao mundo, às transformações do mundo. Por que você não está se adaptando? Primeiro, porque você recebeu uma instrução da própria vida de como viver bem, como viver saudosamente. E segundo, que o seu corpo está debilitado, está fatigado. Ora, se Deus é justo e é amor, Ele não vai deixar com que você fique aqui com um corpo que já está gasto. Vai lhe proporcionar algo melhor, sempre melhor. Um corpo novo para o seu retorno, ou então você não precisa retornar aqui. Melhor ainda. Muito melhor. Existe quem chora depois que há o desencarno. Chora. Não deveria. Deveria fazer movimentos alegres, de satisfação. Olha, terminou a missão da Sônia. Que coisa gratificante. Terminou. Aqui é o contrário. Quando nasce, vocês fazem festa. Quando nasce, vem aí alguém se deparar com um mundo totalmente destroçado, moralmente, fisicamente, aliás, até com uma
uma chance de viver mais. Eu não sei se eu aqui do meu lado pensaria, oh meu Deus, não me deixe viver tanto. Quer viver 200 anos? Deus me livre. Você sabe que teve Irmandade que viveu esse período de 200, 300 anos aqui. Isso, mas hoje em dia acho que é praticamente impossível, não tem? Não, para Deus não é o impossível, não é? Mas não é o melhor. Então, o progresso espiritual conta com a sua ajuda para o progresso do seu próximo. Aonde está o seu próximo? Está dentro da sua casa? Dentro da sua casa. A estes, você tem que dedicar o melhor de si. Existe uma coisa que se chama 10 mandamentos. Vocês já leram os 10 mandamentos? Aquilo ali é a base. Respeitar o pai e a mãe. Quando eu assisto um desrespeito do papai ou da mamãe, eu fico muito triste. Porque você não sabe o que você está empunhando em compromisso espiritual quando você faz qualquer coisa contra seu pai ou contra a sua mãe. Por pior que ele seja, por pior que a sua mãe seja, tem que ter o respeito, o amor por ela. Que ela te deu a vida. Ela te deu a oportunidade de você passar aqui o seu estágio evolutivo. Então, merece todo o nosso respeito. Bom, alguma pergunta? Cadê o Jamir? Fazendo falta. Estou sentindo falta do Jamir. Pai, e quando uma mãe, eu ouvi hoje, uma mãe que está doente, ela pede para uma terceira pessoa ficar com a filha porque ela quer se recuperar para ela poder sair. Isso é mãe? Você está respondendo. Eu fiquei indignada com o que eu ouvi. Você veja que o defeito de vaidade e egoísmo, ele transcende o bom senso. Ele é maior do que o amor primário. Eu fiquei indignada com o que eu ouvi. É maior do que o amor primário. O amor primário é esse amor instituído por Deus, da mãe para o filho. Esse amor que eu chamo de que não é meritório, não tem mérito nenhum, porque foi Deus que colocou. Mesmo assim, existem essas coisas horríveis. Aí não tem. Como que você vai ajudar uma pessoa dessa? É só colocando nas mãos de Deus. Aqui, nós já lutamos um passo adiante. Treiná-los a sair da posse. A um passo à frente. Porque se eu falar isso aí fora, não vão entender. Primeiro está o amor fraternal. O amor possessivo é sinal de egoísta. Quando você tiver com um amor possessivo com seu filho, é porque você tem egoísmo. Você quer diferenciar o seu filho do mundo. Nós precisamos ir de encontro a Deus. Isto é primordial para a sua felicidade. Não importa se você é aleijada, é isso ou aquilo, não te importa nada disso. O importante é o seu coração estar em harmonia
com Deus. Não vou falar sobre força magnética, que está incluído isso aí. O julgamento. Às vezes tem uma dúvida da gente, a gente julga, eu posso falar. A gente pode crescer um pouquinho só para ajudar com os pensamentos. Aí, acho que julga assim, a gente tenta tirar esse julgamento com os pensamentos, mas ele resolveu trabalhar esse julgamento com os pensamentos. Veja bem, você vive num mundo de competição que está baseado em comparação. Você só conhece alguma coisa quando você compara. Quando na verdade não é isto. Daí nasce toda essa... Julgar, você não deve julgar ninguém. Aliás, o seu sentido de crítica já está bem ameno. Você já consegue perdoar determinados tipos de gesto, porque você está sabendo que ninguém dá o que não tem. Não tem, como ele vai dar? Então você já está melhor. Isso é sinal que você já escutou o ditinho aqui algumas vezes. Isso é uma relíquia para o seu espírito. Não importa quem escute, quem não escute. Naturalmente, quem não escuta é porque deve saber mais do que tudo isso que eu falo. Então, está tudo certo. Nós devemos aproveitar o nosso momento, que a única coisa que está na sua mão é o momento. Como é que você chama? Walter. Então, Walter, o momento é aquilo que está na sua mão. E o que é que você pode fazer do seu momento? Está à sua vontade. Você pode fazer do seu momento algo agradável. Por mais desagradável que esteja ao seu redor, você pode fazer o mundo seu agradável. Isso entra dentro da fisionomia, entra dentro do humor, entra dentro da harmonia. Então nós não podemos julgar o nosso próximo, em hipótese nenhuma. Devemos ser humildes, porque todos os que estão aqui na Terra são descendentes ou são ascendentes do umbral. Estou sendo camarada, hein? Que na realidade todos vieram do umbral. Vieram para cá numa sede de evolução. Uma sede. Aqui chegaram, adquiriram aí um corpo, isso tudo por Deus, não é? Um corpo colocado numa família que não contenta a sua alma. Mas se você for analisar, foi essa família que te trouxe o Evangelho cristão. Foi através da sua sogra, que foi uma pessoa muito rude, com sentimentos muito ruins, com julgamentos precipitados a respeito de pessoas, que te condicionou a aprender um pouco mais de Deus. E foi dessa forma que hoje você está aqui, a me escutar, tendo a tolerância de me escutar. Eu acho que aí vai o tanto de tolerância que se tem, não é? Porque não é fácil me escutar aqui tantas vezes, às vezes falando a mesma coisa, por respeito àqueles que aqui nunca vieram, e eu vou recapitular, não é? Então, é sinal que você já progrediu. Aliás, agora é coisa que elas gostam de ouvir. Eu gostei muito de um gesto seu.
sou muito esquecida. Hein? Eu sou muito esquecida quando eu faço alguma coisa. Que bom, não? Muito bom isso. Mas eu fiquei também satisfeito e fui procurar o fundamento e fiquei mais satisfeito ainda. Porque aquela atitude foi uma atitude que ela aprendeu. É uma atitude que trouxe para o seu espírito, talvez tenha passado até despercebido. Mas eu notei que você se sentiu feliz por ter conseguido fazer o que você fez. Para você conseguir fazer um gesto nobre, você tem que lutar com você. Essa luta é ferrenha. Lutar, primeiro, um exame de consciência, não é? Que você faz e você vê que você é egoísta. Você é muito egoísta. Você, além de egoísta, é conservador. Eu sou, como diz, diga um sobrenome aí bonito aí, bom, de proeminência. Chateaubriand. Eu sou Chateaubriand. O meu sobrenome é Chateaubriand. Quer dizer, Eu sou mais importante que os outros. isso é importante. Quando isso é importante para o seu decréscimo. Nada acrescentar, nada agregar. Então nós precisamos escolher os valores da nossa vida. Onde estão os valores? Para nos dirigirmos a estes valores, os reais valores da vida. Isto é que é importante. Outras coisas que eu vejo vocês fazerem não tem importância nenhuma, não vai acrescer. Só que eu te digo, o tempo está passando. Você vive em função do tempo. Eu não. Mas você vive. Mas hoje, mais amanhã, o seu corpo vai acabando. E você não aproveitou o tempo, o momento, que é aquele que está na sua mão, que você pode melhorá-lo. Você acredita que sim ou que não, Walter? Acredita que sim. Você acredita que não? Ótimo. Vamos recapitular? 20 anos atrás. Quanto benefício você poderia ter feito e não fez? Isso não volta mais, isso já é passado. O futuro não te pertence, mas o momento é todo seu. Está dentro do seu livre-arbítrio, você pode melhorar isto aí enquanto é tempo. Enquanto é tempo, não deixe um dia após o outro, sem pensar nos valores que você está dando para tanta coisa sem valor. Eu não vou dizer os valores, tá bom? Engraçado que Porque eu não sei o que você dá valor. Engraçado que os cabelos brancos vão chegando, a gente começa a raciocinar e pensar e falar que ele era meu inimigo, mas porque ele não era meu inimigo, que ele era meu prefeito. As coisas que ele me fez pensar foi o que me fez crescer. Então os cabelos brancos fazem isso pra gente. Não é só cabelos brancos, não. Sem cabelo também. Sem cabelo, o careca também pensa. Porque, veja bem, nós devemos ter a dignidade
de deixar este corpo aí vir para cá trazendo alguma coisa boa. Quantos anos você tem? 47. Vamos dizer que nesses 47 anos você faz um exame de consciência. O que eu posso levar para o lado do Pai Benedito? Pronto. Se você desencarnar agora, o que você pode trazer para cá? Valores reais. Só valores reais. Aí você faz um exame para ver se você tem algum valor real para apresentar. Apresentar não é para mim, é para o seu espírito, que está ansioso, sequioso de um progresso aí. Esse é o perigo que vocês temem, e temem com razão, porque o seu espírito chega num ponto. Você já viveu 50 aí? 47. 47? Ah, não, desse aqui. Quanto? 56? Já viveu 56 anos. Será que a conta bancária dele está cheia do dinheiro da Divina Providência? Esse seu dinheiro aí não vale aqui. Então, o que nós devemos fazer? Procurar o valor desse dinheiro. Qual é o dinheiro que eu posso usar que eu vou levar? E vamos começar, não é começar a gastar, não. Não vamos também vir com troca. Não faça isso. Não, porque você achou que você é muito bonzinho, então você vai dizer lá, não, eu fiz isso, fiz aquilo, agora não custa nada Deus me dá isso, dá aquilo. Não, você não progrediu. A caridade é dar o que te faz falta, não é dar a sobra. Ah, isso aqui está sobrando aí, tá? Isso é uma gentileza que você faz. É o máximo. Agora, você deixar de tomar o café e dar o café para o Milton, a Frane, beber, você deixou de beber, serviu o Afrânio. Aí sim. Aí é uma caridade. Não, eu não me importo com isso. Quem está pensando isso, tá? Para mim não é importante. Importante é vocês aqui que querem aprender, e eu estou aqui para ensinar. Porque eu falo sobre todos os assuntos. O que você quer saber? Tudo que o senhor fala é muito bom, alimentar a alma e nos ajuda a mudar. Não, sim, mas eu digo assim, por exemplo, aqui tem, quer ver? O que você quer saber? Do mundo espiritual, do que você quiser. Especificamente, no princípio, o que o senhor tem falado está tudo certo, pai. Não. Existem curiosidades, mas... Então, é agora. É agora. Pode. Quando o senhor fala no desenvolvimento de cada um de nós, tem que aprender, procurar aprender pelo amor. Não conseguiu aprender pelo amor, a misericórdia vai chegar, vai bater a porta, vai bater a porta. Não bate em endereço errado. Não. Aqui não tem correio errado, não. Quando a misericórdia chega, ela acerta aquilo que por amor não foi, ou ainda assim pode acontecer da misericórdia bater, se instalar e ainda assim aquele espírito não aprender, desencarna sem o aprendizado ainda. Volta aqui encarnando aqui outra vez.
espera, a misericórdia entra não na é fila. Sinal de que ele aprendeu. Não é final que ele aprendeu, mas ela é doída. É muito doída. Porque Deus não pega com uma dorzinha. Toda dor grande, ele pega e você aprende o que você não aprendeu com 57 anos em menos de um ano. Entendeu? Então, pai, mas com essa colocação... Consome. Pai, mas se com essa colocação, se ele aprende o que ele não aprendeu naquele período que ele deveria ter aprendido, então não valeu a encarnação? Existem casos que ele não aprendeu tudo, veio para cá e dá aquele desespero no espírito e ele nada pode fazer, então ele entra numa fila de encarne novamente. Aí é aquele processo todo de acerto perispiritual para ver se dá ou se não dá. Se ele morreu velho, tem que passar lá pelo André para diminuir a capacidade do perispírito, que vai pegar um corpo compactado, entendeu? Existe um processo muito grande e que Deus me oferece. Agora, o importante é quando sair daqui sem precisar retorno. Pode. Eu estava esperando. Essas pessoas que nascem aqui com deficiência mental, qual é o sentido disso? Qual é? O sentido. Depende. Existe aproveitamento de genética, por exemplo. Você casa com uma prima sua, com um DNA igual. Evidentemente que a possibilidade é 90% de nascer excepcional. Acontece que a espiritualidade sabe antes, entendeu? Antes do acontecido ela sabe. Que ela vê o seu entusiasmo pela sua prima, pelo seu e tal, vê o dela e tal, então já percebeu tudo isso e já fica na expectativa de trazer para cá alguém devedor que vai pegar um corpo ainda mais deficiente. Essa deficiência é porque esse alguém que veio está devendo. Bastante, né? Não existe vítima. É merecedor. Eu não conheço ninguém que é vítima. E Deus é justo. Acima de tudo é justiça. Então não adianta você pular. Isso não é expiação? Qualquer deficiência? Na expiação. Você falou muito bem. Dentro da expiação, sim. Bom, dentro da regeneração é outra conversa. Qualquer deficiência? Física, mental? Qualquer deficiência. Porque lembra, Afrânio, você, espírito, Afrânio, espírito, ele tem que obedecer essa capacidade que está aí dentro da sua cabeça. Então, para isso, você tem que passar por um processo de condicionamento perispiritual, de adaptação. Porque o espírito é liberto, tem liberdade. Não está condicionado a corpo. E você vem missionariamente, com missão, que tem um começo e tem um término. Quando você atingiu aquele ponto de evolutivo e que está na hora de você ser recolhido, isso é matemático, não tem escape.
Não importa a idade. Não importa. Pode ser. Aliás, aquele que é velho é porque... Não, agora eu não posso falar, não é? É porque deve mais. Pai, mais uma colocação aqui que ela está perguntando atrás. Ô, Alessandra, por favor. Eu pensei que quando a gente viesse, a gente já vinha com os filhos, que a gente ia ter, já viesse programado isso. Então acontece de acordo com a nossa evolução aqui na Terra? Veja. Existe um programa daqui que você se comprometeu com ela de ser mãe dela. Comprometeu com ela de ser mãe dela, de ser mãe dela, de ser mãe dela. Mas um compromisso, elas têm a necessidade de ser sua filha. Isso foi firmado aqui. Aí você vem. Aí o pai dessas crianças, todas que você vai ser mãe, ele está... Você tem 3 hipóteses de escolha. Hipótese não. Tem 3 escolhas. Nessas 3 escolhas, uma delas está condicionado a ser pai dessas meninas. Entendeu? Você escolheu errar o outro, eu não vou ser mãe dessas 4. Porque elas podem recuar, falando, não, aí está fora da minha missão, não vou ter um pai vagabundo. Entendeu? Que a vagabundice é um defeito terrível. É um defeito psicológico muito grande. Acho que é um dos maiores defeitos. Agora o pessoal está falando muito em cremação, né? Cremação de corpos. Sim. Para a natureza, para a mãe terra, se enterrar o corpo humano ou cremar, nessa função, qual seria mais benéfica para a mãe terra? O que é mais benéfico para o planeta Terra? A cremação Enterrar. ou enterrar? Enterrar. Não é só para o planeta Terra, para você é melhor. Porque um desencarne, por mais meritório que seja o desencarne, ele tem um período que é tempo, para ficar livre de toda a energia que te faz a vida, energia magnética. Por mais que você retire, ainda que você seja meritoriamente um espírito cheio de luz, você tem um período que você precisa ter aquela energia no seu corpo, mesmo que ele esteja que nem uma pedra. Mas tem um período para que os irmãos consigam retirar tudo, que não pode, a retirada disso não pode ser apartada de você, tem que ser junto. Aí você vem com toda essa matéria pro lado de cá. Ora, se você queima o corpo, vira cinza, e essa energia? Vai para onde? O que você faz com ela? Entendeu? Todo aquela problemática que dá um desencarne nesse sentido, ela tem que ser consumida. E consumida beneficamente. Tirar aquela energia, transformá-la um pouco mais e colocar num doente, por exemplo. Não é? Tá, quase na hora. Mais uma pergunta, pai. Nessa questão da fila, foi para lá, voltou e não conseguiu cumprir tudo isso. E a fila? Como é que está essa questão? A fila de encarne? Tá grande. Nossa, é enorme. É enorme. E cada um respeita, e o lugar de cada um, a sequência de cada um é respeitada. É obrigado a respeitar. Sabe por quê?
porque o André não trabalha assim, num perispírito, ele condiciona o perispírito dentro daquela energia que é una. É igual esse digital, é una. Isso, então, ele condiciona para aquilo. Sobre todas as hipóteses de distorção, ele condiciona dentro de alguma coisa que é impenetrável. Mas veja uma pergunta. As 3 filhas estavam esperando a mãe e o pai. Não deu certo o pai. As 3 estavam na fila. Continua. Continuam na fila? Continua. Mas ninguém entra na frente delas em função dessa desistência delas? Não. Porque elas desistiram, elas não Porque querem elas são missionárias, não é? Lembra que eu disse sobre missão? Sim. São missionárias. Então elas vão reencarnar aqui por uma questão de destino. Mesmo com outra mãe? Mesmo com outra mãe. Com outra mãe. O pai, ela está perguntando aqui atrás. Então essa desistência não é bem uma desistência, é desistência daquela situação. Mas elas Desistência que parte daqui. Ela está perguntando quão o espírito sofre na cremação. Bastante. Tem que esperar 72 horas. Depois de 72 horas, pode fazer o que você quiser com o corpo. Mas tem que aguardar 72 horas. Está aproveitando. Ou em geladeira, onde você quiser. E o problema da reconstituição perispiritual, como é que se processa? O senhor podia falar alguma coisa? Não é difícil? Não é difícil. Veja bem, o perispírito é uma matéria, igual isto aqui. É uma matéria, o perispírito. Só que vocês têm que tirar da cabeça que matéria é só aquilo que você vê. Não é. O ar é matéria e você não vê. Não é? Muito bem. Esse espírito vai, meritoriamente, vai ser recolhido em comunidades de reconstituição perispiritual. Vocês conhecem mais isso do que eu. Vamos chamar isso aqui de um hospital, não é? Então, a espiritualidade sabe qual a deficiência que você trouxe para cá, sabe tudo a seu respeito. Então ela vai preparar você para um encarne, sabendo também o que você tem que viver aqui. Entendeu? Para vocês é difícil porque vocês é raciocínio. Vocês ainda não viu a parte sentimental. Seu mesmo se a maneira pela qual pessoas encarnam tem alguma coisa a ver com merecimento? A forma que esse processo de desencarne está vinculado ao merecimento. A merecimento, sim. A conhecimento, não. Não, Merecimento. Ah, sim, está. A forma é a grande interrogação. Porque você escolhe a sua forma de desencarne. É agora. É aproveitando o momento. Pai, então todas as pessoas que morrem como um passarinho, que a gente fala, morreu como um passarinho. Morre como um passarinho. Essas pessoas tiveram merecimento. Tiveram merecimento para isso? Sim. Sim. Normalmente é. 99% é. O senhor está falando da cremação. Esse processo de recuperação é a mesma forma daquelas pessoas que morrem no incêndio, por exemplo? Ou não? O que ela diz, cara? O senhor falou da cremação. E aquelas pessoas que morrem no incêndio? Não, é outra coisa. É diferente. É bem diferente.
Um é deliberado e outro acidental, né? E todo acidente que é destino, não é? E esses acidentes radicais sempre é resgate. Sempre. Agora, a comunidade espiritual que cuida disto, ela é grande e é sábia. E aqueles que estão destinados a vir, como agora, por exemplo, vamos falar um pouquinho do futuro? As transformações que vai sofrer a Terra. Gente, eu estou falando de ciência para chegar à religião. As transformações, elas são muito grandes neste processo evolutivo da Terra, porque para ela passar para a regeneração de um momento para outro, não é assim, é pausadamente. Porque esta população, 2/3 dela tem que ir embora. Não tem chance. Não há recuperação. Com tudo isto, eu venho aqui, eu falo, eu explico, ainda não é o suficiente. Então não tem recuperação. Entendeu? Então vai nesse bojo de separação do joio do trigo. Como é que é feito isso? Qual é o processo? Aí eu vou entrar mais uns 5 minutos daí. Eu vou entrar na força magnética. Quem que é engenheiro aí? Aqui, só. Bom, a força magnética, eu já expliquei, então me desculpe, mas eu vou ter que explicar outra vez. A força magnética rege o universo. O universo. A Via Láctea está sobre a força magnética do Sol e de outros planetas. Mas a maior força é do Sol. A Lua entra nessa história. Eu diria 20% da Lua. Agora veja. Com esse processo eu falei muito sobre equinócio aqui, não falei? Há, por exemplo, um fator que eu chamo de natural e não é natural, porque é você que faz. Você começa o descongelo das calotas polares. Isso contribui homericamente, sobre o que eu vou falar. Então você está aumentando o volume da água no oceano. Concorda? Então se você pegar uma bacia e colocar 5 litros de água, ela tem um nível. Mas se você colocar 15, pode até transbordar. Então veja, aonde é terra, pode ser mar. Já foi mar. A Atlântida, eu não vou, senão os 10 minutos meus já foi. Mas estas transformações são transformações planetárias, porque elas se fazem necessárias exatamente para separar a população. Separar o joio do trigo. Nós falamos aqui tanto em mundo cristão, quando o mundo cristão é desse tamanho, perto do mundo seu.
Você vive perto de outros mundos, entendeu? O mundo islâmico, por exemplo, não é? E outros mundos que aí estão. Bom, muito bem. Essa separação tem que existir. Tem que existir. Nessa separação, como é que isto acontece? Acontece porque eu já falei a vocês que a força magnética rege o universo. Ora, se Deus mexer em alguma coisa, algum planeta que dá sustentação ao Sol, consequentemente sustentação à Terra, evidentemente que vai mexer com aqui. Isso é mais um pito. Essa explosão solar que aconteceu agora, ela trouxe algum malefício para a Terra? Quer dizer? Essas explosões solares trouxeram algum malefício para a Terra? O que aconteceu agora há uns dias atrás? Ainda não. Mas vem. Não vai ser por explosão. Não sei, porque a Terra lançou agora uma explosão que trouxe algumas energias políticas para a Terra, muito forte. Né? Trabalhando a parte de comunicação. Sim, mas acontece que, não, mas não é explosão. Não é explosão, O que altera muito são as posições dos astros. Por exemplo, na minguante a sua barba cresce pouquinho, não? O que será? O que será? O que será, não? Por quê? Porque a força magnética que vocês atribuem só da Lua, e não é só da Lua, ela influi sobre a sua vida aqui. Vida terrena, Terra. Agora, mais lá para o final deste ano, vai acontecer uma série de localizações de planetas que vai permitir um aumento energético aqui na Terra. Você não percebe no calor? Não está mais calor do que quando você tinha 5 anos? Aceleração. Então veja, tudo isso é um conjunto de coisas que eu precisaria de mais tempo para explicar. Então a localização dos planetas e satélites, muda-se o planeta, muda-se o satélite. Às vezes não consegue mudar aquilo que não venha interferir na sua vida, mas a grande maioria interfere na sua vida. Na hora, viu? Desculpa, mas tem. Como? Na verdade, o tempo está passando mais depressa, que as horas estão. Aí eu preciso explicar. É verdade. Veja, a aceleração, ela não está em função do fuso horário. Não tem nada a ver. Está em função do tempo. Está em função do tempo. Tempo, cabeça. Entendeu? De cada um de vocês. Você pode notar que todo mundo está acelerando as suas atribuições, o seu aprendizado, a sua escola, o seu, enfim. Sua organização. Quando que na realidade, para Deus está quieto olhando só vocês. Mas internamente você está se modificando. Por exemplo, por que tem facilidade para ter depressão? Por quê? Falta de Deus. Falta de Deus, eu sei, mas então, por que isto?
É a falta da força magnética agindo uma força magnética maior. Que antes tinha, que agora não tem. Entendeu? Olha, nessa mudança do planeta Terra, vai acontecer. É um processo lento. Mas vai existir assim, existe um continente que vai sofrer mais que o outro? Sem dúvida. O que você chama de primeiro mundo não vai existir. Como é que é esse mundo aqui? Terceiro mundo. O terceiro mundo é que vai existir. Então ele vai ser o primeiro, não? Ele vai ser o primeiro, mas não desse tamanho que ele tem. É um tamanho muito egoísta. Ele não vai ser assim. Vai diminuir o tamanho dele. E assim por diante. Graças a Deus. Porque vocês precisam sair da miserabilidade. E se eu trocar, veja bem, hoje o valor para você é dinheiro. Amanhã não vai ter dinheiro. Com essa mudança que eu estou falando, o dinheiro não vai ter valor. Por que, pai, o dinheiro não vai ter valor? Porque não existirão coisas para serem compradas, não é? Vai acabar muita coisa. A água é uma delas. A água é uma delas. Aliás, o processo de extermínio da água já começou e faz tempo. Entendeu? Consequentemente, você muda a vegetação. Como consequência, aquilo que te abastece hoje não vai existir para você abastecer. Cadê o dinheiro? Vai poder comprar? Não tem. Entendeu? Por exemplo, precisa mudar essa história de alimentar com carne. Precisa mudar isso aí. E como vai mudar isso aí? Da forma que eu estou falando. A carne não vai existir assim, nessa abundância que tem aí. Vai ter vegetação para sustentar os animais. Para certos animais. Certos animais. É. Porque eu conheço um mundo que não tem carnívoro. Não existe animal carnívoro. Não te preocupes que vamos ter tanto gado que... Como é que vai ser isso? Não se preocupe com isso, não. Deus cuida disso. Você está querendo resolver um problema de Deus. Ele sabe como cuidar. Desculpa, mas deu 10 horas, tá? E essa semana ainda tem madrugada. Já deu 10 horas no relógio da Bahia. Eu fui num trabalho espírita kardecista e é interessante. Evidentemente que eu não fui falando português como eu falo aqui. Nossa, o senhor não venha falando desse jeito aqui. Eu falei, pois não. O senhor foi repreendido? Fui. Foi reconhecido. Aí eu falei para a espiritualidade que estava do lado, eu falei, então eu vou me retirar, porque eu vim para falar assim. Aí os irmãos disseram, o que você vai fazer? É isso. E eu saí, dei lugar a um outro que falava português melhor do que eu. Pediram para o senhor sair? Pediram. Eu não fico triste, nem um pouco. Me ouça quem quiser, não é? Não ouve hoje, amanhã você não vai me ter. Vai ter saudade daquele negrinho que falava as coisas de Deus. Eu estou bem, eu moro muito bem. Só para você saber,
eu moro na metade do caminho. Porque se eu for ficar para lá, é uma dificuldade para chegar aqui. Então eu construí uma casa na metade do caminho. E essa minha casa, ela é uma choupanazinha, né? E é o lugar de descanso, que tem a rede lá. E depois tem a parte da cozinha, que não é para mim, é para aqueles que chegam cansados e se apostam ali, às vezes desorientados, e que eu aproveito para falar, você precisa retornar. Você chegou até aqui, mas aqui você não vai poder ficar. Você tem que retornar. Aí eu encaminho para uma comunidade onde cabe ele. Que é tão triste você estar num lugar onde você não cabe. Tanto da parte inferior quanto da parte superior. Se tiver, tem que ser compatível com você, para que você se sinta afinidade com a irmandade, tudo aquilo que você vai conversar, você conversa, o outro sabe ouvir. E não só você ouvir conselhos, mas ouvir o outro que está no mesmo estágio seu. Então isso é muito comum. Às vezes vaza 1, 2 e ficam lá, porque lá é muito confortável. O conforto é espiritual, não é físico, não é? Então, eles bebem a água, achou a água fresquinha, arrumadinha, que eles têm necessidade por causa do perispírito que está sedento. Então bebe aquela água e se conforta. E ele se acha por bem de ali ficar. O ambiente é propício, né? Aí da onde eu estou, eu vejo. Aí eu vou lá. Aí escuto, vou lá bem materializado, escuto todas as lamúrias e aí eu dou meu conselho e digo, olha, não há tempo, não tem problema. Você pode ficar aqui o tempo que você quiser. Só que a evolução, ela lhe dá conforto, lhe dá alegria. Você não tem vontade de ser alegre? Nossa, como eu tenho. Então, não é aqui. Você precisa aprender a ser alegre. Vou te levar num lugar. Ah, mas eu fico por aqui, eu ajudo o senhor, porque tem lá uma porção de coisas que eu faço, flores e passarinhos, e de vez em quando a Irmandade me presenteia lá com um pássaro diferente, bonito, muito bem, mas é um custo, porque não sabemos o não. Se eu digo não para um irmão da meu porte, tudo bem, não há problema. Mas para aquele que não sabe ouvir o não, ouve com humilhação, como aí é triste, é muito triste. A água que é boa ou o conselho que mata a sede? Não entendi. Lá a água que é boa ou o conselho que mata a sede? Não, a água é boa. Ela é igual essas velas aqui de 81. Levanta você. É muito saudável. Muito bem, por mim eu ficava aqui. Nós também. Eu tenho muita coisa a lhes dizer. Não só da vida material sua, quanto da vida espiritual. Sua, quanto da vida espiritual. Enfim, para todos. Porque eu tenho versatilidade de movimentos, não preciso carregar corpo. Não. Isso é algo assim, inusitado.
essa dificuldade de carregar o corpo, por exemplo, de se locomover aqui com facilidade e ouvir, ver o que você está pensando agora. Escute eu, deixe as coisas voarem. Pode deixar. As preocupações, essas coisas, isso é coisa daqui da terra, né? Eu estou falando de coisas mais importantes. Eu estou falando de algo assim que realmente te dá equilíbrio, te dá conforto que você não sabe de onde recebeu. A não ser que vocês não me deixam fazer as coisas por vocês. Porque começa numa choradeira, então eu tenho que sair. Porque eu não tenho o direito de mudar a emoção sua. Mas é um choro de alegria. É um choro de alegria, mas e eu não posso fazer isso. Mas é tão bom. Então é um cuidado todo especial que nós temos com vocês, para não mudar o humor de vocês, viver vocês dentro do seu humor. Porque não há vantagem nenhuma eu transmitir, levar para você um conforto espiritual e você ficar enternecida com aquilo, daqui a pouco eu saio, vou embora, volta tudo novamente, não é? Fico constrangido com isso. Gostaria que continuar, mas aí está o seu mérito, em fazer continuar, sem a necessidade da minha presença. É tanta coisa. Falar de emoção, nossa, negão, sabe, eu sou preto, você é meia folha. Apesar que passou das 6 horas, é boa noite.